Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, Didi Amaral aqui para falar do que eu acompanhei ontem do jogo Flamengo e Inter, precisamente Inter e Flamengo, né, pelo jogo ser lá no Gigante da Beira-Rio. Jogo válido pelas oitavas de finais da Libertadores, jogo de volta, onde o Flamengo já tinha ganhado o primeiro jogo de 1-0. O Inter precisava de um gol para levar para os pênaltis, um gol de diferença, coisa que não aconteceu. O jogo começou com 20 minutos de atraso, né? 20 minutos de atraso devido à chuva de prata. Alguém apertou o botão na hora errada, chuva de prata. Mas se não tivesse apertado no começo, não iria apertar no final, porque o Inter não ganhou o jogo. 20 minutos de atraso, o jogo começou. Um jogo muito truncado até os 20 minutos. Até os 20 minutos, um jogo muito brigado no meio de campo, sem jogada nenhuma para os dois times. Eu creio que isso tem a ver com esse atraso de 20 minutos, né? Com 20 minutos de atraso, você perde aquele aquecimento que os times fazem, né, antes das partidas, e pode ter prejudicado principalmente o Inter, porque normalmente aqueles times que precisam de uma vitória para reverter um placar, ainda mais no jogo de mata-mata, aqueles 15 minutos primeiro são os primordiais, né? Que você dá aquele gás para tentar alguma coisa logo de início, e depois dos 15, 20 minutos o jogo começa a ser um jogo controlado, e não foi o que aconteceu. 20 minutos perdeu, né? 20 minutos de atraso perde o clima. E foi isso que aconteceu. Até o jogo pegar, né, de verdade, já eram uns 30 e poucos minutos, né? Quando o Flamengo conseguiu abrir o placar. Abriu o placar com a Arrascaeta. E aí o Flamengo começou a mostrar jogo. Quando o time aqueceu os motores, e aí não dá. O time do Flamengo é muito superior. O time que usou muita inversão de bola, da esquerda para direita, direita para esquerda. Time muito forte, o time do Flamengo. Time que jogou com 3 zagueiros, né? Foi essa a visão que eu tive. Jogou com 3 zagueiros, sendo que o Varela jogou como um ponta, né? Ponta direita. O Alexandre lá do lado esquerdo fechava mais como um zagueiro. Aí ficava Alexandro, Léo Pereira, que vai fazer dupla com Éder Militão, e o Léo Ortiz. E o Varela lá como um ala, né? Um ala pela direita. E o Inter ficou sem tocar na bola, cara. O Inter sem criação. Eu achei que o Alan Patrick estava jogando lá na frente, né? Com o Ricardo Martins também, que, nossa, uma partida muito baixa, muito tecnicamente falando. Às vezes não conseguia dominar a bola, estava com trabalho para dominar a bola, para fazer passe. E o Alan Patrick não conseguiu armar o time, apesar que ele estava jogando muito atrás. Só depois, no segundo tempo, que ele deu um passo para trás para tentar articular mais as jogadas, mas sem um poder ofensivo devido à forte marcação do time do Flamengo, com o Jorginho, com o Saul. Cara, acho que o Saul para mim foi o melhor jogador da partida, jogou muito. E o Flamengo abre o placar com a Arrascaeta, né? Diga-se de passagem aí, um grande jogador. Não sei como não é titular lá no time do Uruguai, na seleção do Uruguai. E o Léo Ortiz lá atrás, cara, invertendo a bola da direita para a esquerda, ou tentando fazer lançamentos. Que qualidade, Léo Ortiz, que foi oferecido pro Corinthians por 6 milhões de reais. E o Corinthians preferiu pagar 30 no Félix Torres. Meu Deus, mamãe. Agora voltando pro jogo, cara, o que jogou o meio de campo do Flamengo não é brincadeira. Que time, viu? Jogou muito, variações de passes, inversão de jogadas, né? Que deixou o Inter perdido em campo, não viu a cor da bola. E Flamengo, grande candidato a ser campeão aí da Libertadores.
Belo trabalho do Felipe Luiz, né? Taticamente, o time do Flamengo muito superior, muito organizado dentro de campo. O Saúl tinha momentos que ele passava os meias pra dar o bote lá na frente, cara. E ele ainda tinha força, tinha pulmão pra voltar e fechar o meio de campo. O time do Flamengo muito bem tecnicamente, taticamente, muito bem. O banco, cara, o banco de reserva já entrou caras muito bons. Luiz Araújo, que fez o cruzamento rasteiro pro Pedro. O Pedro só empurrou pro fundo das redes, o grande centroavante, né? Tocou poucas vezes na bola até fazer o gol. O gol que decretou o fim do Internacional, que depois a sua torcida foi agredir um jornalista que estava trabalhando lá no Beira-Rio. Cenas lamentáveis. Não sei, o jornalista não tem nada a ver com o resultado do time. Jornalista, cara. Os caras ficaram bravos porque ele pega muito no pé do Inter, mas pega no pé porque não tá bem, não jogou bem. O time foi muito abaixo. Muito abaixo, chorou Renata Fã, chorou todo mundo, chorou, né, essa turma aí que é rival do Grêmio e rival do Corinthians também, né? Eles têm o Corinthians como rival. Mas o time do Inter não jogou nada e do Flamengo sobrou dentro de campo. Que time é esse do Flamengo? Gente, para jogar contra o Flamengo, para tentar ganhar tem que pegar eles num dia ruim. E em dias normais, como foi ontem, que o Flamengo não forçou, o Flamengo jogou sem forçar muito, tanto o seu goleiro nem precisou fazer defesa. E o Inter fez uma bola na trave que foi sem querer. Eu esqueci o nome do atacante do Inter que protagonizou o lance. Foi um lance sem querer que a bola bateu na trave e só. O Inter não. O uniforme do goleiro do Flamengo tá limpinho, já pode usar pro próximo jogo. E essa é uma análise resumida aí desse jogo. Inter e Flamengo, onde só o Flamengo jogou sem fazer força e ganhou de 2-0. 3 jogos, 3 vitórias em sequência. O Felipe Luiz, o Flamengo, pode pedir música no Fantástico, porque sobrou futebol perante ao Internacional. E galera, até se você acompanhou até aqui, sinal que eu prendi sua atenção. Segue aí que a gente vai ter mais vídeos desses aí. E conforme for passando o tempo, a gente vai melhorar esses vídeos aí. Tamo junto, pode deixar seus comentários, fique todos com Deus, até um próximo vídeo.